Óbvio que você já passou por alguns sufocos, mas teve algum momento, alguma cobertura que você tenha... se arrependido de ter feito, ou alguma pergunta que você tenha se arrependido de ter feito, algum entrevistado que você, poxa, esse eu acho que não valeu a pena, não queria não. Você quer só acrescentar uma coisa? Boa pergunta, só acrescenta o seguinte, ele foi em cana, então, é verdade, foi preso e o Pelé acabou salvando. Entendeu? Foi em cana. Então conta a história também sobre a pergunta do Fausto e sobre o dia que você foi em cana nos Estados Unidos. Olha, Fausto, respondendo a sua pergunta, não, a resposta não. Eu acho que a gente nunca sabe quando será uma grande entrevista, né? Às vezes você vai entrevistar um personagem badalado e não dá nada. Muito gelada a entrevista, ou então uma entrevista sem sal, sem tempero, por mais que você se esforce. E a culpa, às vezes, não é nem do entrevistado, é do entrevistador. Às vezes a coisa não roda. E há também a entrevista que você acha que vai ser uma entrevista comum, e aí o entrevistado é espetacular, ele fala coisas tocantes, emocionantes, abre o coração, enfim, revela fatos, e isso é espetacular. Então a gente nunca sabe o que vai acontecer, mas eu não me arrependo de nada, imagina, é o contrário, eu vi coisas maravilhosas, vi derrotas inesquecíveis, vitórias consagradoras, jogos espetaculares, momentos gloriosos do futebol, tristes, enfim, eu vi tudo. Felizmente, fui um cara, estou sendo um cara absolutamente feliz em todas as coisas, grandes coberturas, enterro de presidente, seleção brasileira, 30 anos viajando ao lado da seleção brasileira pelo mundo. Então, eu acho, com relação à pergunta do Nilson, em 1994, na Copa dos Estados Unidos, eu estava num lugar que não deveria estar, né, com a credencial que não dava direito a estar naquele ambiente, né, naquele cenário, que era um cenário mais ou menos exclusivo, né, lá nos Estados Unidos. E era muito rigorosa, por motivos óbvios, a segurança nos Estados Unidos. E aí, como eu estava num lugar que não podia, chegou a segurança, com os homens da polícia americana, e já me seguraram, já estavam tirando a minha credencial, tentando explicar que eu estava com o microfone na mão da Jovem Pan, mas que eu não podia, e a primeira coisa que eles fazem, todo mundo sabe, quem é do meio, é retirar a credencial. Então você está fora da competição. Exatamente nesse momento, abre a porta do elevador no lugar que eu estava. Sai 2 seguranças enormes na frente e o Pelé, que sacou imediatamente, contei isso já com ele, né? Sacou imediatamente o que estava acontecendo. O que foi? Falei assim, eu não devia estar aqui, os caras estão tirando a minha credencial. Ele falou, vem comigo. Começou a conversar como se eu fosse o Coutinho, né? Pelé Coutinho. Segurou meu braço, saiu conversando comigo. O que aconteceu? Esqueceram de tirar minha credencial, né? Os caras começaram a sorrir também, e eu ainda brinquei. Depois, lamentavelmente, da morte do Pelé, eu gravei um comentário e disse assim, de intruso, eu passei a ser convidado do rei. E foi exatamente um dos episódios. E fui preso também, já que você falou de prisão, no México, na Copa do Mundo, que aconteceu no México, em 1986. A seleção brasileira... Posso contar essa história? Óbvio. Em 1986, a seleção brasileira ficou concentrada num clube da Nestlé. A Nestlé abriu para a seleção brasileira. E aí só ficou a seleção brasileira. Era no meio da estrada, entre Toluca e Cidade no México. Né? E aí ninguém tinha linha, aquele negócio todo, era só gravação. Né? As emissoras todas de rádio, no Brasil todo acompanhando a seleção brasileira do professor Pelé Santana e de tanta gente boa, tá certo? E o técnico, vocês todos conhecem, lamentavelmente faleceu, o Bento de Oliveira,
E a gente saiu, eu falei, puxa vida, eu queria tanto, a primeira entrevista coletiva do Tele Santana vai acontecer amanhã, lá no clube da Nestlé, no meio da estrada, de Toluca. Queria tanto transmitir essa entrevista ao vivo, mas de que jeito? Né? Não tem celular, como é que a gente vai fazer? E a gente tinha aquele comunicador que alcançava 2 quilômetros. Né? Falei, quer saber uma coisa? Vamos na madrugada e vamos ver se a gente encontra alguma coisa que tenha telefone num raio de 2 quilômetros. Porque aí, Bento, você fica perto do telefone, eu fico lá na sala de imprensa, talvez a gente consiga fazer ao vivo. E aí, durante a madrugada, não encontrei nada. Quando eu estou voltando do outro lado da pista, ele sentado na porta lá, eu conversando com ele dentro do carro e ele lá na porta, para a gente saber até onde estava chegando. Estou do outro lado da pista, fiz a volta lá na frente e tal, estou voltando na estrada e tem uma plaquinha dessas verdes, quando a gente está chegando em Sorocaba, está Sorocaba lá, né? Então, a plaquinha estava escrito Inim. Falei, deve ser uma cidadezinha, Inim, né? Entrei naquele atalho e 200 metros depois terminou, era um portãozão igual aqueles que a gente encontra no Morumbi, aquele portão frontal do Morumbi. Aí eu cabeludo, né? Cabeludo, jaleco de repórter, né? Barba. Aí de noite, de madrugada, desci com... Alô, Beto, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Estava me ouvindo. Né? Quando eu estou falando, uma belíssima metranca aqui, com um cara de capa, da noite, era um soldado, lá era a central nuclear mexicana. Nossa. Então, aí o idiota aqui, aquela pinta de terrorista, foi levado para dentro, né? Aí os mexicanos amam o Brasil, futebol brasileiro, né? Tudo em função da Copa de 70, né? E aí expliquei naquela madrugada, um fala com o sargento fala não sei o que, chegou no coronel. Aí, por telefone de madrugada, ficou felicíssimo de ser acordado, né? E aí expliquei para ele no dia seguinte, aí já cresci, né? Falou, é o futebol brasileiro, a seleção brasileira é sua vizinha, aqui, amanhã o técnico vai dar a primeira entrevista coletiva, né? A gente só quer transmitir, não vamos gastar nada, você só precisa me dar um número que o Brasil chama. Bom, o cara autorizou, e aí houve a troca. Né? Eu saí, entrou outro refém. Fomos buscar o Bento. Ele, na hora da entrevista coletiva, o Bento lá, Paulo Freire era o técnico operador de áudio da Jovem Pan, da Central Técnica, chamou na hora certa, e até aí, secreto. Que eu achei, esse negócio não vai funcionar. Aí, sala de entrevista, vai começar a entrevista, todo mundo gravando. O Bento fala para mim, ó, conta até 5 e você vai estar no ar. Sem escuta, sem nada. Aí eu contei até 5 mentalmente e ao vivo a Jovem Pan transmite do Centro de Treinamento, primeira entrevista coletiva do professor Tele Santana, falando. Todo mundo olhou e falou, é doido, né? Tá falando só de cascata, né? E eu apertei lá e coloquei na boca do Tele e perguntas, tudo próximas, perguntando, mas não sabia de nada. Não sabia, não tinha retorno, não sabia se estava saindo, nada. Estava me dando até cãibra no dedo, né? De apertar, né? Apertar assim. Aí, quando acabou, eu falei, bom, agora, seja o que Deus quiser, vou encerrar e ainda agradecer ao exército mexicano, tá certo? Então, olha lá, agradecemos e tal, essa transmissão, sem saber nada. Essa transmissão só aconteceu graças à compreensão do exército mexicano, a central nuclear aqui próxima, que liberou o telefone para que a gente utilizasse e transmitisse a primeira entrevista do professor Tele Santana para o Brasil. Saímos do México, Toluca, e voltamos a São Paulo. E aqueles segundos, o Nilson, Fausto e vocês que nos acompanham, o Caio, tem noção do que eu estou falando. Parecia 2 horas esperando alguém entrar, falou, saiu, né? Aí o Bento entrou e falou, olha, perfeito. E aí foi muito legal isso que aconteceu.
esse momento foi muito importante. Essas aventuras não tem preço. Isso aí é muito legal. O Vanderlei viveu muitas dessas aventuras pelo mundo.